Na última semana, dois casos ganharam grande repercussão na mídia. O primeiro foi da menina de 11 anos aqui de Santa Catarina que foi estuprada e descobriu a gravidez. Por isso, foi fazer o pedido de aborto, que foi negado por uma juíza aqui do estado. O segundo foi da atriz Clara Castanho, que foi estuprada também e descobriu a gravidez nas últimas semanas. Por isso, decidiu doar o seu filho para adoção. Ambas as situações tiveram grandes discussões e diversos julgamentos. Por isso, no Giro de Notícias de hoje, nós conversamos com duas advogadas para entender um pouquinho sobre o que é estupro, adoção e aborto e quais os direitos dessas mulheres em ambos os casos. E você acompanha isso agora no Giro de Notícias de hoje, que é um oferecimento de Oral Sim. O primeiro direito da mulher em caso de estupro é o aborto. Só que aqui é importante a gente deixar claro que o aborto é crime, com pena tanto para a gestante, para as demais pessoas que participam desse procedimento. E o estupro é uma situação complicada, né? Então, o aborto ali ele é autorizado apenas em 3 situações. O estupro, então, que a gente já falou, é perigo de vida da gestante, né? E quando for feto anencéfalo, que é o caso do feto sem cérebro, né? Isso. Então, o primeiro direito da mulher é esse, aborto. Nos casos de violência sexual, o aborto ele é permitido até a 20ª semana de gestação, podendo ser estendido até a 22ª, desde que o feto ele tenha menos de 500 gramas, né, Letícia? Isso aí. E se no caso a vítima de violência sexual descobrir essa gestação após a 22ª semana, ela pode estar buscando autorização judicial para fazer o procedimento da interrupção da gravidez. Ou até mesmo aguardar, né, o nascimento dessa criança. E entregar o bebê para adoção, né, que também é um direito previsto no ECA, que vamos esclarecer até. Além disso, as vítimas de violência sexual, elas também têm direito ao atendimento pré e pós-natal na rede pública de saúde, inclusive com assistência psicológica, assistência social. Aqui em Pinhalzinho, esse serviço é desempenhado pelo CREAS. E também, claro, né, devemos mencionar, devido à repercussão midiática que tiveram esses últimos casos, o direito ao sigilo. As vítimas têm direito ao sigilo, de não ser revelada a sua identidade, né, de não ser revelados fatos do cotidiano desse acontecimento da violência sexual. Sobre o aborto, em caso da mulher ter engravidado por um estupro, qual que é o procedimento, então? Certo. Então, a vítima de violência sexual que quiser realizar o aborto, ela deve ir até uma unidade de saúde do SUS, né? E lá ela vai ter toda a equipe que vai atender ela. Então, quando essas mulheres elas chegam ao serviço de saúde com a solicitação do aborto legal, em caso de estupro, elas são encaminhadas para atendimento de uma equipe multidisciplinar. Então, primeiro essa mulher ela vai ser ouvida por um assistente social, uma psicóloga, para entender o que aconteceu ali, vão explicar todos os trâmites, né, desse processo, como que funciona, para aí ela chegar na opção do aborto, né? A lei ela não obriga que a vítima registre boletim de ocorrência, essa é uma informação bem importante, e nem que ela tenha algum outro exame atestando esse abuso. Então, após essa conversa que ela vai ter com o psicólogo, com o assistente social, a mulher ela vai ser encaminhada para uma avaliação junto ao médico e a decisão sobre o aborto ela vai ser após as entrevistas, enfim, toda a conversa. Então, e essa decisão, ela será tomada por no mínimo 3 pessoas, né, que vão estar ali envolvidas e vão ver se realmente é o caso. Isso aí, acho que cabe mencionar também que são 5 passos, 5 termos, digamos assim, em procedimentos que terão que ser feitos pela vítima. Então, ela chega, né, na unidade de saúde e aí ela vai fazer um termo, um relato circunstanciado dessa ocorrência. Então, em que pese ela não tenha que fazer o registro criminal do caso, né, não tem que fazer um boletim de ocorrência relatando a violência sexual, ela terá que relatar para a equipe multiprofissional dos médicos como que ocorreu, quando que ocorreu essa violência sexual. Até para o médico responsável, né, ver a compatibilidade da idade gestacional com a violência que ocorreu.
Então, o primeiro passo é fazer esse termo, esse relato circunstanciado da ocorrência. Depois, o médico responsável pelo caso dela fará um parecer técnico. Esse parecer, ele vai aprovar, então, se os relatos que a vítima deu, né, essas circunstâncias do caso, são compatíveis com a idade gestacional, com a idade do feto. Depois disso, a junta médica, a equipe multiprofissional fará um parecer aprovando ou não esse aborto legal. Então, composta por no mínimo 3 pessoas e, claro, depois de ouvir a vítima, depois, né, de fazer toda uma apuração do caso. E, por fim, os 2 últimos passos, depois que, então, a equipe médica entende que realmente é possível fazer o aborto, seria o termo livre e esclarecido da vítima, né? O termo para a responsabilidade dela caso ela esteja, né, mentindo, caso ela esteja inventando isso, então tem um termo de responsabilidade, porque daí a vítima ela responde por falsidade ideológica e pelo crime do aborto criminoso, e também, né, pela condição médica, até porque é um procedimento invasivo, né, uma cirurgia, uma grande cirurgia, então tem um termo de responsabilidade que ela precisa assinar. E aqui lembrando da idade gestacional, né? Até a 20ª semana ou então até a 22ª, né? Podendo ser estendida até a 22ª, caso o feto não tenha ali 500 gramas, né? Isso aí. E no caso da Clara Castanho, que descobriu a gestação já nas últimas semanas, ela decidiu entregar a criança para adoção. A entrega para adoção é um direito previsto também a essa mulher? Sim, a entrega à adoção é um direito previsto na lei e importante a gente deixar claro também que não apenas no caso de estupro esse direito ele é garantido à mulher, mas também àquela mulher que decide que tem ali um filho consentido, né, que não tenha sido vítima de um estupro, de uma violência sexual, ela também pode optar por estar entregando essa criança, né, depois aí do seu nascimento. Claro que vai ter todo o procedimento, não é tão simples assim, né, Letícia? Sim, a entrega para adoção ela é prevista no ECA tanto antes como logo após o parto. Então, né, se a mãe, a gestante já tomou essa decisão durante a gestação, ela pode levar isso à frente, né, desde que a equipe médica responsável, a equipe multiprofissional, entenda que ela se enquadra, né, nesses quesitos e seja o caso mesmo de fazer a entrega para a adoção. Então, relembrando o caso da Clara, né, cabe destacar que ela agiu de acordo com a legislação, né, apesar de ter sido muito julgada por alguns, ela agiu conforme a lei permite. Então, a lei lhe assegura, no caso, né, exato. Porque é um direito previsto. Exato. E em ambos os casos houve grande repercussão. E qual a importância de que o sigilo da identidade dessas mulheres seja mantido? É justamente para que não ocorra o que aconteceu com essas 2 vítimas, né? Que todos nós, né, a gente está aqui falando sobre isso, então é justamente para que as pessoas não fiquem sabendo, porque já é um momento doloroso, né? Então você imagina, é como se a pessoa tivesse com o dedo na ferida, né? Tendo que dar explicação, como a gente já falou anteriormente, a Clara agiu de acordo com a lei e ela teve que dar explicação, né, para toda a população, enfim. Ela se sentiu na obrigação, né? Porque ela estava sendo julgada, enfim. Eu acredito que toda a equipe de profissionais que atendeu ela deveria resguardar esse sigilo, né? Até por uma questão ética. Em processos dessa natureza, em casos dessa natureza, a gente tem a chamada segredo de justiça justamente por isso, para resguardar a integridade moral e psíquica dessas vítimas, né? Que não devem prestar explicações sobre o que aconteceu para a sociedade. Exato. E é importante a gente também mencionar que para se chegar até a denúncia, né, para que a mulher chegue a denunciar, ela tem que passar por inúmeras barreiras, não é tão simples, é só a gente pesquisar relatos, não é fácil, é complicado. Então, assim, a partir do momento que uma mulher chega a esse ponto, a gente tem que acolher, a gente tem que aceitar a decisão dela, não cabe a nós julgarmos, né? Então, como a gente falou antes, né, comentando, a lei acolheu essas meninas, mas a sociedade julga, né? Julga, condena. Julga e expôs também, né? Expôs. Expôs elas perante a todos, né? Que não era necessário. E para vocês, como mulheres, qual o sentimento que fica e qual a mensagem de conscientização vocês gostariam de passar para as pessoas através desse vídeo?
A mensagem que fica é que eu, como mãe de um menino de 2 anos, acho que cabe a mim educá-lo para ser não só um ser humano bom, honesto, enfim, mas também para que seja um homem que aceita a decisão das mulheres, que não faça isso. Eu sei que ninguém cria um filho querendo que ele seja estuprador, né? Mas a gente tem que buscar. Eu acredito que a gente está numa constante evolução, os homens estão evoluindo, enfim, isso é uma cultura que vem, né, de tempos, mas acredito que a gente vai conseguir mudar. Então, e também cabe às famílias conversar com seus filhos, ter explicar, né, sobre a questão da sexualidade, o que pode, o que não pode. Porque eu acredito assim, quando acontece um abuso sexual, quem não tem conhecimento sobre a sexualidade fica pensando, tá, mas isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é normal, isso é normal. Né? E até a gente buscou um dado que é interessante, 77% dos casos de violência sexual acontecem dentro da própria casa. Então assim, imagine um pai, um padrasto abusando da sua própria filha. Tá, é meu pai, é normal, não é? Então, por isso que é preciso ter essa educação sexual, né? Para que as crianças, enfim, saibam o que é certo, o que não é. Ah, não tá certo, alguém tocou em mim, o que eu faço? Eu denuncio? Então, fica aqui um alerta para os pais, não só mães, né? Que a gente costuma dizer que é incumbência da mãe, mas não é, do pai também, de conversar com seus filhos, de explicar, olha, isso é certo, isso não é, né? Acredito que a mensagem que fica, então, é a sociedade, antes de julgar o que levou essas vítimas a tomarem essas decisões, deveria pensar em meios de coibir a violência sexual, justamente, né? Em meios de formar cidadãos que não venham a praticar esse tipo de ato, né? Como coibir a violência sexual, como falar sobre sexualidade, né? Ensinando crianças e adolescentes para que não passem por isso futuramente, né? Essa é a mensagem que fica para a sociedade, né? Antes de fazer o julgamento da vítima que sofreu aquele ato, pensar em meios de contornar, né? De inibir esse tipo de conduta. Se você já procurou, tentou, mas não conseguiu transformar o seu sorriso através dos implantes dentários, a hora chegou. Agora, Pinhalzinho e região contam com Oral Sim Implantes. Dê o primeiro passo e saiba como conquistar o seu novo sorriso.